É muito difícil para o ser humano ser consistente em algo, principalmente quando esse algo não tem uma recompensa imediata. Por exemplo, fazer atividade física, a sua recompensa só será daqui a meses. Fazendo a dieta, da mesma forma. Estudar para um concurso, também. São recompensas que você vai ter de maneira muito longe. E o ser humano, ele tende a agir de acordo com as coisas que trazem recompensa imediata. Então é muito fácil você passar horas no celular. É muito fácil você beber algum tipo de bebida alcoólica. É muito fácil você comer muito doce, comer comidas muito gordurosas. É muito fácil você procrastinar. Tudo isso também são hábitos, mas são hábitos que muitas das vezes são nocivos. São hábitos que, apesar de trazer uma recompensa imediata, trazem prejuízos futuros. Mas como eu te falei, o ser humano ele tende a agir com mais frequência de acordo a recompensas imediatas. E uma recompensa imediata para o ser humano é ter um prazer ou adiar um desprazer. E quando você vai, por exemplo, criar bons hábitos, a maioria deles são desprazerosos, ou seja, é recompensador para você evitar esses hábitos. Mas se você está aqui, você sabe a importância de ter bons hábitos. Agora que você entendeu o motivo de termos dificuldade de adquirir um hábito, é fundamental a gente entender como o hábito funciona. A gente só consegue ter bons hábitos se a gente entende o nosso próprio comportamento. O ciclo de um hábito acontece da seguinte forma: existe um gatilho, alguma coisa que desperta a memória de um hábito, de um comportamento, existe o próprio hábito e existe a recompensa desse hábito. Por exemplo, estou num shopping center. Ao entrar no shopping center, sentir aquele ar-condicionado, ver aquelas pessoas com sorvete na mão, vem o gatilho. Acho que eu quero um sorvete. Aí esse gatilho faz você ter uma ânsia de realizar esse comportamento. E aí é muito difícil para você segurar essa vontade, porque foi ativado o gatilho. E aí você vai lá, pega aquele sorvete, come sorvete e você tem a recompensa, que é aquela satisfação que tomar um sorvete gera. Por isso, se você quiser construir um bom hábito, você tem que entender esse jogo, entender o que te faz seguir maus hábitos e entender o que também pode te ajudar a seguir bons hábitos. É fundamental você entender que, por exemplo, para você sair de um mau hábito, é muito melhor você substituir esse hábito. Então, por exemplo, ao invés de tomar um sorvete, eu vou tomar um suco natural. Ao invés de comer um doce, eu vou comer uma fruta. Eu sei que não é isso exatamente que você quer, mas é muito mais fácil para você substituir do que ficar no 0 a 0, na ausência de algo naquele lugar. Porque é muito difícil para a gente lidar com a falta de algo. E ter uma coisa que seja menos recompensadora, mas ainda assim te traga alguma sensação satisfatória, te ajuda e muito a você ter um bom hábito. Por isso, para criar um bom hábito, você precisa entender essa anatomia do hábito. Busque, por exemplo, ter horários fixos para você realizar o hábito que você deseja. Se for se alimentar bem, tem horários para se alimentar bem. Se for para estudar, tem horários específicos para estudar. Se for para meditar, tem horários específicos para meditar. E a mesma coisa serve para atividade física e outros hábitos. Por que isso é importante? Porque você vai criar um momento gatilho. Esse momento gatilho faz você ter uma vontade maior de fazer aquele hábito. E depois de você fazer o hábito, tem uma recompensa. Por exemplo, se você treinar a semana toda ou estudar a semana toda, se permita comer algo que você gosta, ou fazer um passeio que você gosta, ou se permitir fazer algo que para você seja recompensador. No início do hábito, é muito importante que você tenha alguma recompensa que a gente chama de recompensa arbitrária, ou seja, você mesmo coloca aquela recompensa. Porque depois de um tempo, quando esse hábito for consolidado, o próprio hábito em si será a sua recompensa. Depois de alguns meses fazendo atividade física, fazer atividade física se torna a sua própria recompensa. Depois de se alimentar bem por alguns meses, se alimentar bem é a sua própria recompensa, porque você começa a ver o efeito daquilo. Por exemplo, você começa a ver seu corpo mudar, você começa a se sentir com mais disposição.
E aquele desconforto inicial diminui. Assim também é o estudo, você começa a ter mais conhecimento, a conseguir responder melhor o que você precisa responder. Outra coisa fundamental é começar sempre pequeno e vá aumentando. Eu acompanho pessoas que elas querem começar já com o hábito ideal e geralmente, 99% das vezes, elas se frustram, porque é muito estressante para o nosso cérebro realizar uma mudança de hábito. Por isso, você precisa começar pequeno, para que seu cérebro se acostume, e aí quando ele se acostuma com aquele primeiro micro hábito, você aumenta um pouco mais, aumenta um pouco mais. Por exemplo, em vez de você começar a treinar muito forte todos os dias da semana, comece 3 vezes na semana, comece com treinos de 30 minutos, 40 minutos. Depois que você se acostumar com isso, aumente os dias, aumente o tempo, aumente a intensidade. Assim também é para se alimentar melhor. Em vez de você tirar todos os doces, tudo, faça uma reeducação alimentar. Tire um dia na semana o doce, depois 2 dias, depois 3 dias. Daqui a pouco você só vai estar com um dia na semana comendo doce. Então, essa estratégia funciona muito melhor do que você começar com o hábito pronto que você quer. Comece pequeno, não menospreze os pequenos começos. Eles são essenciais. Eu sempre faço assim. Quando eu quero começar um novo hábito, eu começo pequeno para que o meu cérebro se acostume, diminua a resistência, diminua o estresse e com o tempo eu vou aumentando. Outra coisa fundamental é você entender as etapas da construção de um hábito. A primeira etapa da construção de um hábito é a etapa do sofrimento. Você tem que passar por ela, não tem jeito. Principalmente quando é algo desconfortável, atividade física, mudar a alimentação, estudar todos os dias. Entenda que ali os primeiros 10 dias serão desconfortáveis. A segunda etapa já não é etapa tão sofrida quanto a primeira, mas ainda assim você tem desconfortos. É nessa etapa que você começa a fortalecer esse hábito, gerando a recompensa de você executar aquilo. Seu cérebro começa, após um momento de sofrimento, a se acostumar com aquele novo comportamento na rotina. E a terceira etapa, entre os 20 e 30 dias, é a etapa de consolidação final. Já não é tão desconfortável fazer aquilo já meio que faz parte da sua rotina, mas ainda está muito recente. Se você diminui o seu ritmo, se você para no meio desse tempo, você corre o risco de perder aquele hábito. Então, nessa terceira etapa, entre os 20 e 30 dias, é a etapa de você só fechar com chave de ouro. Após isso, você vai manter esse hábito na sua vida. Depois que você passa o primeiro mês realizando algo todos os dias ou quase todos os dias, o seu cérebro adquire aquele hábito. E aqui é algo fundamental. Quando você está construindo um hábito, você gasta uma energia muito maior do que depois que você tem o hábito. Então, por exemplo, nos primeiros 30 dias, talvez você gaste 90% da sua força de vontade. Depois dos 30 dias, você gasta 50%, 40%. Depois de 3 meses, você gasta 20%. E depois de 6 meses, é 10% só da sua força de vontade. É só mesmo você manter a consistência. Porque a dificuldade mesmo, boa parte dela já passou. E para finalizar, outra coisa essencial para você adquirir hábitos é ter uma rotina organizada. Por isso, busque ter uma agenda, busque estabelecer horários específicos, busque organizar o seu dia para que dê tempo de você realizar esses hábitos.